Muito bem, gente. Alô você, graça e paz, paz do Senhor. Olha o guarda-chuva aparecendo lá atrás. Tudo bem? Tudo em paz, pessoal? Estou aqui no pós-live. Tivemos a live agora há pouco, né? Hoje, dia 20 de julho de 2025. São, são 21 horas e 33 minutos, são 9 da noite e 33 minutos. Não sei o dia, a hora, mês e ano, horário que você está vendo esse vídeo, o pós-live. Mas esse vídeo pós-live ele tem algo muito especial, viu, gente? Uma alegria muito grande, apesar de hoje ter sido um dia com um final um pouco triste. Hoje faleceu uma artista famosa, importante do Brasil, né, que lutava contra o câncer. E eu particularmente orei por ela também. Orei muito para que Deus restaurasse a saúde, fizesse conhecer o Evangelho, mas Deus tem o controle de todas as coisas, né? A Bíblia diz que sabemos, sabemos que a Bíblia diz que no céu estarão, enfim, Deus, e também tem, Deus terá piedade de muitos, muitos herdarão o reino do céu por graça, porém Ele quer que entre por mérito, né? Mas muitos entrarão por graça, e também tem aquela questão do juízo final, né? O juízo final, a pessoa pode não ser salva, o indivíduo pode não ser salvo hoje, pode não ter a salvação hoje, mas no juízo final encontrar a última porta, a última chance, né? Daí aquela história de que algumas religiões, ou não por isso, né? Não sei se é por isso, que algumas religiões têm a ideia de orar por aqueles que já faleceram. Mas talvez não seja baseado nisso. Talvez, se a gente colocasse isso como uma linha de raciocínio, fôssemos tidos como hereges, né? Eles não, creio que não é por isso. Bom, são outras histórias culturais, outros aspectos culturais. Mas aí deu aquela, na hora da live, saiu a notícia, eu estava vendo o repórter, o comecinho do repórter, e, poxa, bateu aquela piedade. Sabe quando você tem piedade mesmo? Solidariedade cristã, piedade cristã mesmo, que é bíblico, é coisa cristã mesmo, né? Então, tipo, a gente libera aquela energia, aquele sentimento, aquele amor. Isso é também um gesto de amor próximo. A gente sente que o Evangelho está em nós também nessa hora. A gente tem solidariedade cristã com relação aos nossos irmãos, irmãs e amigos, muitas vezes amigos de outras religiões ou até sem religião, que também passam pela experiência aí, né, de terminaram a sua trajetória nesse mundo. Bom, mas a alegria toda de hoje que eu tive, a grande alegria que eu tive hoje na minha live, foi concluir o estudo do Salmo 119. Isso aí. Concluir o estudo do Salmo 119 foi um sinal, um grande sinal, de que aqui neste canal aqui, nós poderemos estudar toda a Bíblia, nós poderemos estudar toda a palavra de Deus. E veja, comecei o canal oficialmente em torno do dia 23 de maio, agora, dia 23 de maio de 2025. Estamos aí há cerca de 2 meses de luta com o canal, procurando fazer esse canal crescer. E se a gente vier a ter, creio que teremos, nós teremos a graça de Deus, Deus nos honrará a fazermos estudos bíblicos aqui nesse canal e lermos com certeza toda a Bíblia. Toda, completamente toda a palavra de Deus, estudar por aqui. Pena que nesse começo, e não sei se isso vai durar por muito tempo, eu estou sem uma produção,
ser um bom equipamento para filmar, ser um bom equipamento para fazer uma ambientação. Não estou na minha casa, né, onde eu possa expressar com intrepidez, levantar a voz quando eu julgar necessário. E a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, o Espírito Santo estiver me usando, eu ficar à vontade para fazer oração, em plena voz. Como diz um bispo conhecido meu, a plenos pulmões. Né? Um bispo conhecido meu. Estava nos Estados Unidos e chegou recentemente, aí, não muito recente, mas há cerca de 2 anos, voltou para o Brasil e ele estava numa igreja na Zona Sul e ele tinha o costume, o bom costume de, quando era momento de oração, ele dizer no microfone a plenos pulmões, pessoal, plenos pulmões, a gente clamar a Deus a plenos pulmões, clamar sem medo de ser feliz pela bênção do Senhor Jesus, pela presença de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo. Depois, com o tempo, que ele ficou lá na Zona Sul, numa grande igreja lá, na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, ele foi para outro bairro do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ele foi para algum bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, uma igreja grande, e por lá ele faz um trabalho por várias congregações. Ele trabalha o Rio de Janeiro, praticamente a cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana toda. Mas por que eu estou falando nele? Porque eu gostaria de estar no meu apartamento ou na minha casa e no momento da oração poder fazer minha oração a plenos pulmões, como eu gosto de fazer e como o Espírito Santo me dá a graça de fazer. Graças a Deus. Aí a alegria toda de ler o Salmo 119 foi essa, de ter a certeza que dá para ler, estudar a Bíblia toda por aqui, pelas redes sociais, mas seria bom, ou vai ser bom, com certeza vai ser bom, a gente fazer esse canal crescer, vocês me ajudarem. E como que ajuda esse canal a crescer? Divulgando, compartilhando, né? Aquelas atitudes que você pode fazer aqui no canal. Você se inscreve, você deixa o joinha, o curte, o like, curtiu, o like, gostei. Você comenta, compartilha, né? Essa parte já falei. Se inscreve, já falei. E também você faz o que mais? Você ativa o sininho, né? Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então, esse canal está só começando, gente. Ainda estou lendo muitos versículos da Bíblia, muitos capítulos da Bíblia, muitos livros que eu leio. Eu leio ainda no capítulo 1º, versículo 1º. Quando não é o capítulo 1º do livro, que já passei aí da metade dos livros, entenda, passei da metade dos livros de ler o capítulo 1º, versículo 1º, né? Aí, realmente, são 66 livros, acho que uns 40 livros eu já li o capítulo 1º, versículo 1º. Mas eu vou fazer um sistema de anotações, e também tem como conferir aqui no canal quais foram os versículos lidos, quais foram os capítulos e livros estudados. Porque aí eu posso voltar e voltarei com leituras inéditas, com textos inéditos, né, versículos inéditos, sempre aqueles versículos que ainda não li, sempre aqueles versículos, aqueles livros, capítulos e versículos que ainda não li, para que a gente possa compartilhar toda a Bíblia aqui no meu canal. A gente possa estudar toda, estou procurando espaço, né? Toda a Bíblia. Tá bom, gente? Então, conto com as suas orações, conto com a sua colaboração, com a sua audiência, com a sua paciência, com a sua contribuição de alguma forma. Agora deu vontade de olhar os dentes, que está brilhando ali, no dente brilhando. Aí, conto com a sua contribuição. Você ajude esse canal de alguma forma. Você possa estar ajudando esse canal a crescer, divulgando, compartilhando, falando com pessoas da igreja. Olha aí, meu nome é Carlos Augusto, tá, gente? Carlos Augusto Melo. Aí você vai estar ajudando esse canal a
Deus te abençoe. Um grande abraço, uma ótima semana. Hoje é 20 de julho de 2025, no seu dia, horário que você está vendo esse vídeo pós-live. Mas curte, comenta, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Boa semana. Tudo de bom. Grande abraço. Deus abençoe.